Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre a diferença dos dois estados principais que nós podemos viver as nossas vidas, né? E a gente oscila entre esses dois estados várias vezes durante o dia, né? Quando a gente está no modo automático e quando a gente faz um método como esse aqui, a ideia, né, a tendência é que nós comecemos a ficar mais no estado de fluxo do que no estado de alerta, né? Então, esses dois estados que eu estou falando é exatamente o estado de fluxo e o estado de alerta. Nosso corpo é uma máquina biológica muito complexa, muito maravilhosa e muito perfeita. E nos dois estados é como se houvessem pecinhas que se ligam uma com a outra para representar um estado ou outro. Isso acontece no nosso cérebro, isso acontece no nosso corpo. E são pecinhas, formas de se organizar muito bem definidas. Por exemplo, todas as vezes que você estiver no estado de alerta, a amígdala do seu cérebro estará mais ativa, o hipocampo estará menos ativado, seu córtex pré-frontal com baixa capacidade de raciocínio. Aliás, por isso que nós somos tão facilmente dominados pelo emocional quando estamos nesse estado. É porque a nossa parte consciente está desligada. E isso é muito legal de refletir. A emoção vem e eu não consigo raciocinar sobre ela. Ela vem e simplesmente me domina. A gente entende que se eu estou sentindo algo, simplesmente eu preciso corresponder àquele algo de alguma maneira. E aí eu começo a pensar pensamentos que estão correspondentes a esses sentimentos ou emoções. Então, por exemplo, quando a gente começa a pensar na conta para pagar, nos filhos para criar, no ano que está acabando e eu não fiz aquilo que eu tinha planejado fazer, todas essas coisas, né, todas essas preocupações, quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente libera uma carga, né, uma descarga química no nosso organismo. Isso começa a se tornar habitual, né, se a gente for pensando todos os dias. Então, muitas vezes a gente já não consegue nem dormir mais, ou já acorda com aquele sentimento ruim, né? A gente não consegue ter a noção, não consegue ter o raciocínio de que nesse estado eu não vou resolver absolutamente nada. Nesse estado de preocupação, de alerta, eu não vou facilitar nada, né? Não vou alterar absolutamente nada na minha realidade. Pelo contrário, eu só vou piorar, né? Se pelo menos mantivesse, mas não, ele ainda piora. E, por outro lado, quando nós estamos no fluxo, né, se sentindo bem, o próprio cérebro responde com esse fluxo. Fica mais fácil nós aprendermos, consolidar novas memórias, usarmos a neuroplasticidade, essa capacidade de nos readaptarmos, de remodelar o nosso cérebro. E veja que coisa mais linda, né? Quando eu falei que cada estado é como se pecinhas se organizassem de uma maneira diferente dentro de nós. Quando estamos nesse estado de calma, né, de pensamentos mais elevados, sentimentos bons, o córtex pré-frontal volta a assumir o comando novamente e nós conseguimos ter mais clareza, conseguimos planejar melhor, ter mais criatividade, uma maior capacidade de tomada de decisão, mais foco, ou seja, você pensa melhor, consegue tomar melhores decisões, consegue acessar recursos internos que são impossíveis no estado de alerta. A amígdala, né, que é o nosso alarmezinho, nosso detector de perigo, diminui a atividade dela, então nós nos sentimos mais relaxados, menos tensos, menos reativos, né? No estado de alerta nós ficamos reativos, preparados para qualquer coisa, para lutar, para fugir, para correr, porque é assim que a biologia, a natureza nos criou. Nesse estado também, o sistema nervoso parasimpático fica ativo, o que favorece regeneração, digestão, estabilização de batimento cardíaco, reparo celular. Nesse estado, nós liberamos serotonina, o GABA, que é uma espécie de redutor natural da ansiedade, a serotonina que traz aquela sensação de bem-estar, né, estabiliza o humor, mais sensação de segurança, menos cortisol, né, o hormônio do estresse. Nós nos autorregulamos. O hipocampo, lembra que eu falei que ele fica menos ativo no estado de alerta? O hipocampo é responsável por organizar
e consolidar novas memórias. Quando nós estamos no estado de alerta, cortisol alto reduz a atividade do hipocampo, o que dificulta essa consolidação de novas memórias, dificulta a gente gravar novas memórias. E além disso, esse estado ainda promove memórias de perigo, né? Então a gente começa a criar imagens mentais relacionadas a esse sentimento, a essa sensação de alerta, de perigo. Então, no estado de fluxo, o hipocampo fica mais ativo, as conexões sinápticas são realizadas com mais facilidade e as memórias são armazenadas de forma mais eficiente, ou seja, facilita o aprendizado, né? Facilita que nós instalemos um novo padrão, por exemplo, formamos novos circuitos no cérebro, né? Tudo isso é neuroplasticidade usada de maneira positiva. Quando estamos nesse estado também, a produção de BDNF é favorecida, que é uma proteína que é como se fosse um fertilizante do nosso cérebro. Ela favorece o crescimento de novos neurônios, o fortalecimento de sinapses, o aprendizado mais rápido, a consolidação de novas memórias, a resiliência emocional, a recuperação após o estresse, ou seja, ela é fundamental na neuroplasticidade. Quando que a BDNF aumenta? Com meditação, com exercícios físicos, inclusive no vídeo sobre exercícios físicos eu falo sobre ela, em estados de calma, sono de qualidade, exposição moderada ao sol, aprendizagem, emoções positivas e ela é reduzida em situações de estresse, de ansiedade, de depressão, de sedentarismo, de má qualidade de sono, enfim, olha só como que funciona a nossa máquina biológica, que é o nosso corpo. Então veja, não tem para onde fugir. Ou a gente está num estado ou está no outro. Ah, mas como que eu não vou ficar no estado de alerta se eu tenho tantas coisas para me preocupar, né? É a primeira coisa que a gente pensa, a primeira coisa que a gente fala. Bom, para isso a gente precisa ir fazendo os exercícios, a gente precisa ir tendo esse novo entendimento de como que as coisas funcionam, né? Até que a gente conclui que não tem como resolver as coisas, não tem como ter novas soluções, ter novas ideias, criar uma nova versão de nós mesmos em estado de alerta, em ansiedade, em estresse, nesses estados que só drenam a nossa energia. Quando nós estamos em estados positivos, tudo fica favorecido, tudo fica no fluxo para que as coisas andem, para que as coisas se resolvam da melhor maneira, para que a gente tenha insights, ideias positivas, para que a gente esteja regulados emocionalmente para conseguir lidar com os desafios da vida. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, porque é muito legal comparar esses dois estados e perceber que o que a gente tem que buscar são as emoções positivas, as emoções elevadas, porque são nelas que a nossa vida vai andar de fato. Ah, mas minha vida está uma bagunça, está um caos. Pois é, para começar a reorganizar a sua vida, você vai ter que aos poucos ir se direcionando para esses sentimentos, para esses estados, né, que eu chamo de estado de fluxo, mas que não é um estado só, né? São maneiras positivas da gente se sentir e juntando tudo isso, a gente tem o que eu chamo de estado de fluxo, tá bom? Espero que você tenha gostado. Vamos para os próximos vídeos. Te vejo lá.